Êxodo capítulo 17, hoje acho que é 17 mesmo, né? Da outra vez eu falei 17, mas não era, mas dessa vez é. Êxodo capítulo 17. A gente continua aqui a história da redenção e no capítulo 17 eles chegam num lugar chamado Refidim, e aconteceu também ali uma coisa interessante, várias coisas interessantes aconteceram. Lembra que na semana passada a gente viu no capítulo 16 como chegou pela primeira vez o maná, e ali também é mencionado que o maná os acompanhou, né? Eles foram recebendo o maná todo o tempo que ficaram no deserto. Então ali diz claramente que foram 40 anos recebendo o maná, e a gente vai ver que o maná ele só parou de cair do céu depois que eles atravessaram o Rio Jordão, depois que eles entraram no Rio Jordão, ou seja, depois dos mais de 40 anos já, e não imediatamente. Deus esperou a primeira colheita que eles fizeram. Eu acho que não deve ter demorado tanto, porque como eles tomaram posse da terra de Canaã, do lado oeste do rio Canaã, na margem direita do rio Jordão, né? Na terra de Canaã, ali na planície onde ficava a cidade de Jericó, tinha campos ali. Então eles tomaram, ali era uma região bem fértil, então é bem certo que eles, quando tomaram aquela terra, eles também puderam colher o que os outros não plantaram. Isso é uma coisa interessante, porque Jesus, ele falou para os discípulos, naquela conversa que ele teve com a mulher da Galiléia, de Samaria, né? Lá no João capítulo 4, ele disse para os discípulos que eles iam colher onde não tinham semeado, né? Ele falou, olha para os campos, né? Já está... então ele fala assim, isso acontece no reino de Deus, uns plantam e outros colhem, então vocês vão colher onde vocês não plantaram. Eu acho que ele estava querendo dizer que outros já tinham pregado ali, provavelmente o próprio João Batista deve ter pregado ali, e não só João Batista, mas outros também, e o próprio Jesus tinha semeado, né? Quando ele falou para a mulher, quando ele teve encontro com a mulher, o que Jesus estava fazendo? Ele estava semeando a palavra, né? E aí, quando a mulher foi e voltou, quem colheu os frutos foram os discípulos, né? Porque quando eles chegaram lá, quando a mulher trouxe todos aqueles homens, né, da cidade, dizendo que acreditava que ele era o Messias, que Jesus era o Messias, eles foram lá, ouviram o que Jesus falou e eles mesmos se converteram, e eles disseram que já não era pelo que a mulher dizia, mas ouvindo o próprio Jesus pregar, eles viram que de fato ele era o Cristo. E aí então os discípulos colheram, no sentido de que eles herdaram aquele povo, né, para ensiná-los, porque depois que Jesus partiu, né, depois que Jesus morreu e ressuscitou, quem que foi para lá? Vocês se lembram? Você ia falar. Os seus lábios diziam que você ia falar o nome da pessoa. Foi o Filipe, né? Filipe que foi para lá. Lembra do Filipe, que ele foi arrebatado, né? Quando ele pregou lá para aquele homem lá da Etiópia, né? O eunuco, o tesoureiro da rainha dos etíopes. Então, logo que ele batizou aquele eunuco, ele foi arrebatado, ele foi parar em outra cidade, na beira-mar, e depois ele foi pregando em vários lugares, e aí ele foi parar lá em Samaria. Ele se estabeleceu lá em Samaria, né? Ele se estabeleceu lá.
Se eu estiver falando uma coisa errada, vocês me falam, tá? Porque de vez em quando eu troco as coisas. Então, nesse sentido, o Filipe estava também colhendo onde ele não semeou. E os israelitas, eles fizeram isso literalmente, né? Eles colheram aquilo que eles não tinham semeado. Quando eles chegaram do outro lado do Rio Jordão, eles colheram lá os frutos da terra, né? Lembra quando eles tinham mandado os espias, isso logo no começo, né? Que eles foram lá e viram, até pegaram um cacho de uva que era tão grande que tinha que duas pessoas carregar o cacho de uva, né? Que eles colocaram uma vara assim, cada um pegar de um lado e carregar. Então, foi esse tipo de terra que eles encontraram lá, quando eles atravessaram. Então, provavelmente logo no começo, logo no primeiro ano, eles já fizeram uma colheita e aí então cessou o maná. Então, o maná ele durou todo esse tempo. Mas ele começou aqui em Êxodo 16. Aí o capítulo 17, a gente vai ver no versículo 3, que novamente, Êxodo 17, 3, novamente os israelitas murmuram contra Deus. Quantas vezes já foi? Essa aqui já é a quarta? Acho que é a quarta vez já, né? Está bem no comecinho. Eu não vou nem contar mais, né? A gente vai perder a conta, porque é muita murmuração. Todo o tempo eles estavam murmurando, né? Aqui no versículo 3, diz que o povo teve sede de água e ele murmurou contra Moisés. Por que fizeste subir do Egito para nos matares de sede, nós, nossos filhos, nosso rebanho? Olha só a ousadia com que eles falavam com Deus, né? E então, né, tinha acontecido aquele negócio lá em Mara, né, que as águas eram amargas, eles murmuraram. Deus mandou Moisés cortar um galho de árvore, jogar, as águas ficaram doces. Depois eles saíram de Mara, foram para Elim. Lá em Elim era um lugar bem aprazível, tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras, quer dizer, tinha água e sombra, né? Tinha sombra e água fresca, né? Eles ficaram ali um tempo, mas eles tinham que continuar a viagem. E eles continuaram, eles estavam indo em direção ao Monte Sinai, e aí eles chegaram nesse lugar que é Refidim. Lá em Refidim, eles também sentiram sede e novamente murmuraram, né? Aí, no versículo 7, diz que o nome de Refidim, ele foi mudado para Massá e Meribá. Massá e Meribá. Por que chamou Massá e Meribá? Porque esses nomes se referem a uma contenda, uma briga, uma murmuração, né? Foi quando os homens murmuraram novamente contra Deus. Então, esse lugar que se chamava Refidim, que era conhecido como Refidim, agora também passaria a ser conhecido como Massá e Meribá, né? Massá e Meribá são palavras em hebraico que se referem a contender, né? Brigar com Deus. Então, eles estavam brigando com Deus. E ali foi aquele famoso episódio que Deus manda Moisés bater na pedra, né? E da pedra saiu água. É isso, né? 17:7. O versículo 6 é que fala, né? O versículo anterior. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, então já era ali do lado mesmo do Monte Horebe, né? Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés fez assim e o fez na presença dos anciãos de Israel. Vocês se lembram de alguma coisa quando fala que Moisés bateu na rocha e saiu água? Paulo se refere, aliás, não sei se é Paulo, mas o escritor de Hebreus, ele se refere a isso, ele fala que Jesus é a rocha e ele é a água, né, que nos dá água e tudo, que eles beberam da água da rocha no deserto e a rocha era Cristo. Eu acho que é Hebreus, às vezes eu erro, né, eu vou errando aí o livro, né, mas está escrito lá. E
Você se lembra de algum outro episódio que Moisés bateu na rocha? Não? Você sabe por que Moisés não pôde, ele recebeu o castigo de não poder atravessar o Rio Jordão? Porque ele bateu na rocha. Não foi Deus que mandou ele bater na rocha? Foi, né? Mas só que não foi dessa vez, né? Dessa vez Deus mandou bater, ele bateu e a rocha saiu. Ele perdeu o direito de entrar na terra prometida, foi o castigo dele. Da próxima vez, isso vai acontecer ainda. Essa foi a primeira vez que eles beberam água da rocha. Depois que eles vão para o Monte Sinai, ficam lá algum tempo, depois eles voltam, eles passam provavelmente ao mesmo lugar, não dá para a gente ter certeza, mas provavelmente ao mesmo lugar, ou seja, eles foram até o Monte Sinai, depois eles voltaram para ir em direção à terra de Canaã. Na outra vez, Deus não mandou ele bater na rocha, mandou ele falar a rocha, né? E aí, o que Moisés fez? De tanto povo ficar murmurando, né? Falando no ouvido. Já aconteceu isso com você? Alguém ficar murmurando no seu ouvido o tempo todo e você perde a paciência, né? Então, o povo estava murmurando tanto. Moisés era uma pessoa muito mansa, muito paciente, né? Mas ele perdeu a paciência, né? Não essa vez aqui, né? Falando do futuro ali, né? Ele perdeu a paciência e ele falou assim, será que eu vou ter que tirar a água da rocha para dar para vocês? E Deus já tinha falado com ele que ia dar, então ele fez como se fosse ele. Então, o jeito que ele falou com o povo, alguma coisa aconteceu ali. A gente não sabe, a gente fica pensando, puxa Deus, mas que castigo severo que o Senhor deu para Moisés, né? Só porque ele bateu na rocha, só porque ele perdeu a paciência uma vez só na vida, né? O Senhor fez isso com ele, mas alguma coisa aconteceu que para Deus foi muito grave. Olha só, né? Que interessante. Às vezes, uma pessoa matou, roubou, assassinou. No caso de Davi, por exemplo, ele assassinou, né? Adulterou, e ele não recebeu um castigo tão grave, parece, né? Quanto o de Moisés, né? E Moisés, só pelo fato de ter falado, né? Daquele jeito. Mas é que para Deus, é como está escrito lá na história, quando o Samuel vai ungir um rei, né? E ele vê os filhos do Jessé passando lá. O primeiro que ele viu era o Eliabe, que era um homem forte, alto, e aí ele falou, certamente é esse que vai ser o rei, né? E o que Deus falou para ele, olha, Deus não vê como vê o homem, né? O homem vê o exterior, o Senhor, porém, vê o coração. Então, não olha para a aparência dele. Não é porque ele é bonito, porque ele é forte, porque ele é inteligente, que Deus vê de outra forma. Então, a mesma coisa aqui, né? A gente está vendo uma besteirinha, né? Moisés só, né, perdeu a paciência, falou, mas o que Deus viu em Moisés naquele momento foi uma coisa muito grave. Então, foi bem aí mesmo, foi esse caso, só que não agora, né? Agora, Deus mandou mesmo ele bater na rocha, era para ele bater mesmo com a vara na rocha, saiu água e o povo bebeu. Aí, então, eu acredito que seja esse mesmo lugar na volta, né, quando Moisés bateu novamente na rocha. Por quê? Porque esse lugar se chamou Massá e Meribá, que justamente era esse negócio de contenda, né, de briga. O povo contendendo com Deus, e o próprio Moisés, né, de certa forma, contendeu com Deus. E o Arão também, foi Moisés e o Arão que foram castigados, e até a Miriam também. A Miriam, inclusive, por outro motivo. Mas nenhum dos três entrou na terra prometida. Os três morreram no deserto. Os únicos que entraram daquela geração que saiu foram Caleb e Josué, né? Os únicos que entraram. Então, continuando, aí no versículo 16, no capítulo 17 ainda, né? Versículo 16, a gente vê que eles tiveram que enfrentar uma guerra. Deus estava querendo evitar que eles enfrentassem guerra contra os filisteus, por isso que eles não foram pelo caminho de Gaza, mas eles foram descendo para o deserto, para rodear ali a terra de Canaã. Mas primeiro eles tinham que fazer essa parada lá no Monte Sinai, para adorar a Deus, para Deus dar os 10 mandamentos, e para celebrar a libertação deles, né?
Então Deus queria evitar que eles tivessem uma guerra, mas o que aconteceu? O rei Amaleque, ele ataca o povo de Israel. Quando ele vê o povo de Israel chegando ali perto do Monte Sinai, ali morava o povo eram os Edomitas, que eram descendentes de Esaú. Esaú era o irmão de Jacó. Então, aquele povo que morava ali, naquela região, perto ali do Sinai, onde eles estavam, era um povo que era descendente de Esaú, que era irmão de Jacó. Então, eles eram descendentes de Jacó, ou Israel, e os outros eram descendentes de Esaú, ou Edom. Então, Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. Então, o povo era como se todos fossem irmãos gêmeos, né? O povo de Israel era como se fosse um irmão gêmeo do povo de Edom, certo? E então, o fato de Amaleque, que era descendente de Esaú, ou Edom, também chamado Edom, o fato dele ter atacado o povo era uma coisa muito grave também. Por quê? Porque não era um povo qualquer que ele estava atacando, não era um inimigo de longe, era um irmão, eram irmãos, eram povos irmãos, né? Era como se, por exemplo, o Esaú estivesse atacando o Jacó, ou o Caim atacando o Abel, né? No caso, o Caim matou o Abel, né? Então, era isso que estava acontecendo. E por causa disso, o rei Amaleque e todos os amalequitas, né, os descendentes dele, eles receberam uma sentença de Deus, que era uma maldição, né? Que eles iam ser cortados da terra, que eles iam ser... a sentença deles é que ia acontecer um genocídio com esse povo, né? Que ia acabar essa descendência, né, de Amaleque. E vocês sabem onde Amaleque apareceu novamente, num lugar aí bem destacado na Bíblia, um pouco mais para frente. Vocês se lembram do caso do rei Saul? Por que o Saul começou a ser, né? O Saul foi o primeiro rei de Israel. Quando o povo não queria mais o Samuel era um juiz, né? Ele não era rei, mas ele que governava o povo de certa forma. Aí o povo pediu um rei, Deus deu um rei para eles, que foi o rei Saul, e estava indo tudo bem, ele foi cheio do Espírito Santo, fez muitas coisas, levou o povo dos filisteus, mas aí o Saul começou a gente diz hoje em dia, pisar na bola, começou a pisar na bola. E uma das primeiras coisas que o rei Saul fez de errado, o que foi? Vocês se lembram? Isso foi a última, né? Consultar os mortos foi a última coisa, foi logo, né, na última guerra que ele estava lutando, foi quando ele morreu, né? Mas uma das primeiras coisas, foi quando ela estava praticamente começando o reino, né? E aí Deus deu uma ordem para ele, e a ordem era para ele ir e destruir os amalequitas. Vocês lembram disso? E aí o que Saul fez? Ele era para destruir tudo, era para matar todo mundo, matar o gado, queimar tudo, não era para trazer despojos, porque era normal quando você atacava, né? Já falei isso algumas vezes, né? Quando os povos, naquele tempo, eles faziam guerra, atacavam os outros povos, era normal eles trazerem as riquezas daqueles povos, era o despojo, né? Por isso que tinha tanta guerra e por isso que tem tanta guerra hoje, não é assim? Até hoje em dia é assim também, né? Essas pessoas que lutam na guerra, por exemplo, hoje nós temos a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, os ucranianos estão se defendendo e os russos estão atacando, né? Mas o que motiva os soldados russos, por exemplo, a entrarem por exército e atacarem a Ucrânia? Será que é só patriotismo? Dinheiro, né?
A maioria é dinheiro. Tem alguns que, por exemplo, alguns vão porque eles foram libertados da prisão e se eles sobrevivessem à guerra, eles iam ficar livres. Outros foram porque eles foram perdoadas as suas dívidas, né? Ou eles deviam muito dinheiro e não conseguiam pagar. Aí o presidente da Rússia fez com que os bancos perdoassem a dívida daquele que se alistasse no exército. Aí eles se alistaram para não precisar pagar a dívida, né? E outros iam porque o salário é bom mesmo, né? Do soldado. Tanto da Rússia quanto da Ucrânia. A Ucrânia também tem os seus próprios soldados, mas tem aqueles que vão lá, por exemplo, tem até brasileiros lutando lá, tem pessoas de outros países que vão lá. E será que eles vão só por heroísmo, né? Alguns sim, alguns até vão, né? Muitas pessoas vão mesmo para a guerra, mas a maioria não. A maioria vai porque é um bom salário e porque gostam, né, desse adrenalina, né, de lutar e tal. Então, por isso que existe tanta guerra. E naquele tempo também. Vocês podem ver, por exemplo, que quando, em vários episódios na Bíblia, quando eles trataram de ir para uma guerra, né? E depois eles foram dispensados, eles não gostaram, ficaram bravos. Isso aconteceu com Davi e os seus homens, né? Isso aconteceu mais para frente lá com um dos descendentes de Davi também, né? Por que eles ficavam bravos? Porque na guerra, por que eles queriam lutar? A pessoa quer lutar, quer entrar na guerra, quer se matar por quê? Porque tinha despojos, né? A pessoa... Exatamente. Então eles iam lá e lutavam por causa disso. Então a guerra era isso. Mas o que Deus falou para o Saul? Que dessa vez não. Você vai lá, vai fazer a guerra contra Amaleque, mas vai destruir todo mundo, vai matar todo mundo, vai queimar tudo e não vai pegar nada de despojo, né? E aí o que Saul fez? O melhor do gado, né? Os gados que eram feios ele matou, queimou. Os gados mais gordinhos, mais bonitinhos ele trouxe, né? E poupou algumas coisas. Não sei se trouxe alguns escravos também, deve ter trazido, né? Os melhores escravos ou escravas. Mas, em especial, ele trouxe o rei Amaleque, que se chamava Amaleque também, né? Que era lá dos... Não, acho que tinha outro nome, mas era dos Amalequitas, né? O rei dos Amalequitas. Ele trouxe o rei como prisioneiro. Não era para trazer como prisioneiro, era para acabar com todo mundo. Então isso foi uma né, vamos dizer, não sei se foi a primeira ou foi uma das primeiras desobediências de Saul. E aí até que tem aquele famoso versículo que Deus fala, que Samuel fala para Saul: por acaso tem Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, né? Então, é melhor você obedecer do que você fazer sacrifício, né? Deus não quer que você se mata, Deus não quer que você, como Paulo falou lá em 1 Coríntios 13, né? Dá o seu corpo para ser queimado, dá todos os seus bens para os pobres, né? Despreza tudo nessa vida, mas se você não tiver amor, nada disso vai valer, né? E é isso que Paulo fala lá, e aqui nesse episódio também é isso. Então Amaleque, aqui começa a história do Amaleque. Foi quando Amaleque ele atacou o povo de Israel. O Amaleque, ele diz lá em Gênesis capítulo 36, versículo 12, que ele era filho da Timna e do Elifaz. E o Elifaz era filho de Esaú. Então, portanto, o Amaleque ele era neto de Esaú. Esaú teve um filho, que era o Elifaz, e o Amaleque era filho dele. E em Deuteronômio, capítulo 25, 17, antes, né, naqueles discursos, antes deles atravessarem o Rio Jordão, Deus reforça a ordem de destruir o povo de Amaleque. Então, isso, 40 anos depois disso que aconteceu, ele reforça isso através de Moisés, dizendo: olha, lembra de destruir lá o povo de Amaleque, lembra do que eles fizeram com vocês. E aí em 1 Samuel 15, 22, foi quando Saul falhou em destruir Amaleque, né? Aí o Amaleque, ele
Ah, lembrei. O nome do rei era Agag, o rei que o Saul poupou, o rei Amalequita, se chamava Agag, Agag, né? Mas ele era descendente de Amaleque. E esse Agag, né? Ele aparece de novo, uma referência a ele, lá em Esther, capítulo 3, versículo 1. Vocês lembram de alguém, uma personagem? O famoso Amã. O que o Amã queria fazer? Matar todo o povo de Israel. Ele tinha ódio do povo de Israel, né? Por causa do... O principal motivo era o tio da Esther, né? Que era Mordecai, né? Não queria se curvar a ele, né? E ele ficou com ódio, queria enforcar o Mordecai. Ele falou, não, eu não vou matar só ele, eu vou matar todo o povo judeu, né? E aí ele quis matar todo o povo judeu. E vocês sabem de quem o Amã era descendente? Era descendente do rei Agag, né? Ele era agagita, né? Ali diz em Esther 3:1 que ele era agagita, né? E agora, não necessariamente descendente de Amaleque, mas descendente de Esaú, tem um outro personagem já no tempo de Jesus que também quis destruir o povo de Israel. Quis destruir pelo menos o rei de Israel, pelo menos o herdeiro do trono de Israel, no tempo de Jesus. Vocês sabem quem é? É? O rei Herodes, você queria dizer? É o rei Herodes? Então era ele mesmo, né? O rei Herodes, ele era rei dos judeus, nomeado pelos romanos no tempo de Jesus, e ele não era israelita, mas ele era filho, acho que de uma israelita, e o pai dele era descendente de Esaú, ele era edomita, né? Lá de Edom. Então, olha só, né? O tempo todo, né? Aquela briga de Jacó e Esaú, né? No ventre, né? Quando eles estavam no ventre, eles brigavam, né? E aí, quando o Esaú nasceu, o Jacó nasceu agarrado no calcanhar dele, por isso que o nome foi Jacó, né? Jacó é aquele que se aproveita dos outros. Aí teve toda aquela história, né? Dele ter, entre aspas, roubado a primogenitura do Esaú, né? E aí ele teve que fugir e tudo aquilo. Quando ele volta, o Esaú o perdoa, né? Mas parece que esse perdão não foi assim, perdão, né? Foi assim, tá bom, né? Vamos deixar isso de lado, né? Mas aí não ficou tão de lado, porque esse ódio parece que durou a história da Bíblia praticamente inteira, porque vai até o tempo de Jesus, quando o próprio rei Herodes queria matar Jesus, né? Que ele mandou matar todas aquelas crianças que nasceram em Belém no tempo de Jesus. Ele não sabia exatamente o dia que Jesus tinha nascido, mas sabia que tinha nascido em Belém. Então ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, né? Então quem que está por trás de tudo isso? Vocês sabem, né? É Satanás. Satanás está por trás de tudo isso. Satanás sempre quis destruir o povo de Israel, então começa ali. Por isso que eu estou dizendo tudo isso, para vocês entenderem por que o castigo de Amaleque foi tão grave, que Deus mandou extirpar, né? Mandou fazer um genocídio com aquele povo, né? Para acabar com ele. Porque se eles tivessem obedecido, né, tudo aquilo que eles sofreram, por exemplo, no caso de Esther, né, no caso de Herodes, não teria acontecido. Mas é claro que Satanás ia arrumar outra pessoa para fazer, né? Mas por que os outros povos, né? Porque eles fizeram guerra com outros povos, né? Mas Deus não mandou destruir todo mundo igual com Amaleque. Então a gente vê coisas assim na Bíblia que a gente acha meio estranho, a gente acha, às vezes não entende, né? Mas quando a gente vai olhar esse contexto todo, a gente tenta entender, né? Um pouco por que Deus agiu dessa forma, por que Deus deu tal ordem, né? Então, no caso de Amaleque, então ele recebeu essa sentença, essa espécie de maldição, né? Que ele ia ser, o povo dele ia ser destruído, por causa que eles atacaram o povo de Israel. Então, vamos ficar por aqui hoje, né? Na semana que vem a gente continua.
E como lição, né, para nós, para nossas vidas, né, a gente deve tomar como exemplo aí, um exemplo negativo que a gente não deve seguir, né, de perder a paciência, né, de não cuidar de si mesmo, no sentido de, como Paulo falou para os coríntios, né, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, né. Então, quando a gente vê o episódio lá de Massá e Meribá, né, a gente vê o que aconteceu depois com Moisés, né, que foi um deslizezinho, um escorregãozinho dele, que ele, né, perdeu. Então, isso acontece na nossa vida também. E a gente tem que se submeter a Deus. Nós somos filhos de Deus. Ele só nos disciplina porque nós somos filhos dele, porque se não fôssemos filhos, ele não nos disciplinaria. Então, a mão de Deus às vezes pesa sobre nós. E o peso é muito grande. Moisés sofreu muito, né? Aqui no caso, o Amaleque, não sendo filho de Deus, né? Porque no caso do Amaleque não era do povo de Israel, provavelmente era um idólatra, não acreditava no Deus verdadeiro, né? O castigo dele era a extinção total, né? Mas no caso de Moisés, não. Na verdade, foi né? Que tem? É só não pôde atravessar o Rio Jordão? Só isso, né? Mas para Moisés era uma coisa muito importante, né? Era como uma coisinha assim que fala, Moisés, por que você está tão chateado, né? Só porque você não atravessou o Rio Jordão, né? Mas para ele era tão importante atravessar o Rio Jordão, né? Porque foi ele que resgatou o povo, foi ele que conduziu o povo durante 40 anos. A hora que ele chegou lá, aí Deus falou, não, agora você fica. Quem vai atravessar é o Josué, porque... por que, Deus? É porque naquele episódio lá de Meribá e Massá, você não me honrou como você devia me honrar. Então, saibamos, né? Como Paulo fala, né? Para a gente considerar a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Mas ninguém fala assim, Deus é severo o tempo todo. E o tempo todo, Deus é severo. É verdade, é tão verdade quanto Deus é bom. É verdade também que Deus é severo. Então, vamos temer o nosso Deus, né, e buscar a presença de Deus. Amém? Deus nos abençoe.